Com a Maíra Portela. E atenção, você que está em casa, se quiser fazer uma pergunta para a infectologista Clarissa, mande agora uma mensagem para esse WhatsApp aí, ó, 92663300, porque daqui a pouco eu vou voltar com ela, tá bom? Esse é o WhatsApp para você mandar mensagens para ela. Daqui a pouco eu volto para ela ao vivo. Maíra Portela ao vivo na Lapa, me conte aí. Pois é, a gente agora há pouco falava, né, dos impactos na economia aí por conta, né, dessa pandemia do coronavírus. Né? A gente falava sobre o comércio, que já teve aí uma queda de 97% no faturamento, 30% dos estabelecimentos aqui de Salvador já começaram a demitir os funcionários desde a semana passada, e esse impacto está chegando também até os rodoviários. Por quê? Com a redução das pessoas que pegam o transporte coletivo, já que todos estão seguindo a determinação do isolamento social de ficar em casa, algumas empresas já começaram a adotar medidas que são suspensão de contratos de funcionários, ou seja, suspensão do contrato dos aposentados e dos contratados recentemente nos últimos 3 meses. E a gente recebeu um vídeo dos rodoviários mostrando o momento em que essa medida foi anunciada, né, e causou muita apreensão na classe. Eles dizem, inclusive, que não é demissão, mas houve sim essa suspensão no contrato aí por um período para ver como essa situação vai permanecer. E a gente vai conferir agora esse vídeo. Então, Zé, causou muita aflição para os rodoviários. Eu estou aqui com o Hélio Ferreira, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Vai falar um pouquinho com a gente como é que os rodoviários estão se sentindo, né, diante já desse anúncio. Todas as empresas, Hélio, já tomaram essa medida de suspender o contrato dos aposentados e daqueles funcionários que foram contratados recentemente nos últimos 3 meses? Na realidade, as empresas vêm tomando várias medidas. Essa medida das pessoas que chega... dos contratos das pessoas que estão na experiência, que chega a menos de 1%, da categoria, os aposentados, que é também uma pequena parte, mas são pessoas que já têm, os aposentados já têm um salário da aposentadoria, e tivemos outras medidas de dar férias às pessoas acima de 60 anos, às mulheres gestantes, né, para poder afastar dessa parte de risco, né, dessas pessoas de risco. Mas a gente quer aqui também tranquilizar a categoria. Nossa diretoria esteve hoje nas garagens, conversando com os trabalhadores, que essas medidas só para essa parte desses trabalhadores, que é uma pequena parte. Como eu falei, essas pessoas de contratos novos não chegam em 1%, passaram de 1% é muito pouca coisa. E fica aí a grande parte dos trabalhadores que a gente está buscando uma solução, porque já estamos rodando hoje com menos de 50% dos transportes. Acredito eu que daqui para o final da semana esse transporte vai ficar no máximo de 20%. Então nós vamos ficar aí com 80% da categoria em casa. Então a gente está buscando uma saída da sobrevivência desses trabalhadores que vão ficar em casa. E aí a nossa ideia, a nossa proposta é que faça um revezamento, né, para que todos trabalhem um pouco e não sobrecarregue os outros trabalhadores. Então a gente está acompanhando diariamente. Estamos nas garagens diariamente, conversando com os trabalhadores e, mais uma vez, tranquilizar os trabalhadores com relação à demissão. Não aceite a assinatura suspensa de contrato que não esteja nessas condições que a gente está colocando aqui. Existe, claro, uma pressão das empresas, mas a gente está acompanhando. Hoje mesmo tive várias garagens, conversando com os trabalhadores e inibindo essa prática de outros trabalhadores assinar suspensão de contrato, porque... não cabe, né? Nós temos agora estar protegendo esses trabalhadores, porque o sistema de transporte vai voltar ao normal, com fé em Deus, e as empresas vão precisar desses trabalhadores, e nossa defesa também aqui é por manutenção dos postos de trabalho desses trabalhadores. Agora, Hélio, suspensão do contrato significa suspensão do salário também durante esse período de suspensão do contrato? Olha, os trabalhadores que estão na experiência, né, infelizmente passam por essa situação. Com essa suspensão de contrato, eles vão poder até dar entrada no seguro-desemprego, porque aí na realidade é um desligamento e para retornar depois, assim que recomeçar. Os trabalhadores que são aposentados, eles têm uma renda, né, eles já vão passar uma menos dificuldade. A nossa grande preocupação é com aqueles mais de 90% que não têm ainda uma renda definida da sua sobrevivência, que é os trabalhadores que vai ficar fora das atividades. Então, só para esclarecer para quem estiver nos assistindo, a suspensão do contrato seria então uma demissão, um desligamento, apesar das empresas estarem dizendo que não. Olha,
Nós sabemos da suspensão das pessoas que estão em experiência, que é uma pequena quantidade, né? Mas quero aqui tranquilizar os trabalhadores, que é mais de 90%, que não vai ter o contrato suspenso, que são esses outros trabalhadores que têm 10, 15, 20 anos, que a gente tem que dar uma prioridade a esses trabalhadores para eles se manter, para enfrentar essa crise, né? Para enfrentar essa guerra. Então o nosso foco está nessa grande parte de trabalhadores. Esses outros trabalhadores é uma pequena parte que não chega a 1% dos trabalhadores, entendeu? Então é uns trabalhadores que começou agora, que ainda está na fase de experiência. É diferente. Que a gente tem que proteger essa grande massa e proteger esses também que está saindo, que vai ter que voltar e no futuro próximo, que acreditamos que daqui um mês, né, ou 2 meses, a gente resolva a situação e volta à normalidade e eles voltem à normalidade dos seus postos de trabalho. Que a nossa grande preocupação é o sustento desses mais de 90% de trabalhadores que vão ficar sem trabalhar e a manutenção dos postos de trabalho, logo a passar essa crise. Agora, já teve alguma reunião com as empresas em relação a essa sugestão do rodízio? Elas vão acatar? Já deram algum posicionamento aos rodoviários? Ainda não, a gente praticamente estamos falando aqui pela imprensa, né? Tivemos uma reunião essa semana com o prefeito, ontem, né? Levantando todas essas preocupações, como as questões de EPI, né? As questões das vacinas, né? Tivemos assim, boas notícias, bom empenho do prefeito, do compromisso que vai, assim que passar essas vacinas para as pessoas de 60 anos, assim que ele vacinar essa quantidade de pessoas acima de 60 anos, ele vai disponibilizar também a vacina para os rodoviários, que também está na área de risco. A questão dos EPI, que é a máscara, o álcool gel e a luva para os cobradores, tivemos também um compromisso do prefeito de estar tentando comprar esses materiais para também poder fornecer para a categoria. E a questão mais principal que nós tocamos é justamente essa preocupação dos salários dos companheiros desse montante de mais de 90% dos trabalhadores. Eu digo que é mais de 95%, porque os aposentados e esses contratos não chegam a 5%, né? Os de novo contrato, como eu falei, é em torno de 1%. E os aposentados também é muito pouco, não chega a esse montante. Então, nossa grande preocupação é da categoria, né, dessa grande parte da categoria que vai ficar ociosa. E aí a gente defende que faça esse rodízio desses carros que vai ficar, para todos também dar uma contribuição e não sobrecarregar os outros. E qual tem sido a orientação para os rodoviários que estão na ativa, que estão circulando com ônibus? Nossa orientação é para que os companheiros, nós já conseguimos fazer com que a prefeitura e os empresários colocassem trabalhadores nos grandes terminais para fazer a desinfectação dos ônibus e dos corredores, né, nos terminais, que é uma medida protetiva também da categoria. E aí os trabalhadores eu vejo também que estão correndo também no individualismo, né, tentando se proteger, até que a gente consiga esses EPIs para poder passar para a categoria. Infelizmente, realmente está em falta, você vê que é público a questão dos EPIs, da máscara, do álcool gel, é uma coisa difícil de se encontrar, mas ontem a gente sentiu uma firmeza que realmente a prefeitura está providenciando esses equipamentos que a gente possa conseguir. A nossa orientação também sobre a questão de contrato é que esses trabalhadores, mais de 90%, não assinem nenhum contrato na empresa de suspensão de trabalho. Procure o sindicato, que o sindicato vai estar lhe acompanhando e impedindo que essas coisas aconteçam e que o trabalhador não seja prejudicado, porque o momento é difícil, a gente compreende, mas também temos que entender que o trabalhador do transporte também, todos os trabalhadores em si, precisam também ter o seu sustento e a sua sobrevivência, porque precisamos depois dar continuidade ao transporte de massa de Salvador e do estado da Bahia. Aurélio, continuando falando aqui, né, do transporte, né, dos funcionários que estão na ativa, que estão na rua circulando como os coletivos, em relação à população, o que é que eles têm relatado para vocês? A população tem se precavido também, tomado as medidas de precaução, elas têm respeitado essas determinações, aquelas pessoas que precisam sair, precisam pegar o transporte público para ir trabalhar, para ir ao médico? Olha, hoje existe uma grande preocupação, né, da população em si, porque todo mundo está começando a entender que a coisa é séria. Mas eu acho que precisamos, muita gente dentro da sociedade, levar a coisa mais sério ainda, né? Ainda existe muita gente que ainda não está percebendo o tamanho desse problema, né? O tamanho dessa doença, dessa epidemia. Então, o que a gente olha por esse ângulo. Né? Mas eu acho que deveria, na minha opinião, até sugerir isso ao prefeito, é que criasse linhas alternativas de micro-ônibus
apenas para atender os hospitais, farmácia, entendeu? Porque tudo vai parar, o shopping já parou, tem pouca coisa funcionando. Então é hora de, até para a gente continuar avançando na proteção, que né, a gente hoje está de parabéns que ontem a gente não detectou nenhum contaminado, né? Então para a gente continuar avançando, eu acho que deveria realmente ter um toque aí, uma quarentena de mais forte ainda, entendeu? Para que a gente pudesse se preservar e a gente poder voltar à nossa normalidade mais rápida. Certeza, Hélio, muito obrigada pelas informações. Então, Zé, as informações para tranquilizar a categoria dos rodoviários que ficaram bastante apreensivos com essas medidas anunciadas pelas empresas, né, de suspender os contratos dos aposentados e daqueles contratados nos últimos 3 meses, que estão ainda no período de experiência. Então, diante dessa suspensão, muitos profissionais ficaram apreensivos. A gente tem visto que todos os setores, as pessoas estão preocupadas com as demissões e com os rodoviários não foi diferente, já que tem sido reduzido aqui a frota, tem sido reduzido o número de ônibus circulando na cidade. A gente observa aqui o terminal, pedi para o Narciso Júnior mostrar aqui para a gente, terminal vazio, pouquíssimas pessoas estão aqui no terminal da Lapa pegando o transporte. As pessoas realmente têm seguido a determinação de manter o isolamento social, que tem sido intensificado cada vez mais com fechamentos das praias, fechamentos dos shoppings, fechamentos também dos bares e restaurantes para evitar as aglomerações. A gente vê constantemente pelas ruas o carro dos bombeiros passando, alertando as pessoas para ficarem em casa, para cumprirem o isolamento social. Então, tem que salvaguardar também os trabalhadores, os funcionários, porque essas pessoas demitidas, elas também não vão ter como passar por essa pandemia, né? Elas precisam sustentar, comprar comida, os equipamentos de proteção, água, sabão, pagar a conta de água, ter o sabão em casa, o álcool em gel. Então é preciso sim pensar também nesses trabalhadores, mas o que a gente observa é que sim, a população está se conscientizando mais. É com vocês, Zé. E a população tem que entender isso também, pensar nos rodoviários. Os rodoviários têm que trabalhar também com tudo direitinho, com máscara, com proteção, álcool gel, enfim. Tem que estar higienizado, correto, meu querido Calil? Perfeitamente, Zé. Todas as medidas, nesse momento, elas precisam ser adotadas no ambiente de trabalho, dentro de casa. E o que a gente está vendo também é que, mesmo com algumas medidas que estão sendo adotadas, a gente percebe que ainda há muito que se fazer. Agora, estamos acompanhando aí uma classe sofredora, uma classe que eu defendo com unhas e dentes, que é a classe dos rodoviários. O medo de perder o emprego é iminente. Eu ontem estava vendo uma pessoa que mandou para mim um print de uma situação que acabou de perder o emprego numa empresa de ônibus que faz viagem interestadual. Então o medo é muito grande, mas neste momento é preciso união por parte dessa classe que sempre foi unida. Zé. Ok, Calil, eu estou com